E eis que meu canal está de volta, nesse finzinho de 2016. Eu vou recomeçar a ter vídeos semanais agora e quero começar justamente falando de 2017. Não vamos olhar para o passado, vamos pensar o que vai acontecer neste ano, olhando para o mundo principalmente, com um grande fato saliente que vai mudar de forma bastante rápida o nosso entendimento e a história do globo da humanidade, que foi a eleição do Donald Trump. Eu fui contra a eleição dele, eu acho que Hillary era uma candidata melhor, mas isso já é passado. Também não acho que seja nem nada próximo do fim do mundo, mas acho que tem três áreas aí que são altamente problemáticas e que o mundo vai ter que se haver com elas. A primeira delas, meio ambiente, isso não tem muita dúvida. Trump está nomeando pessoas que nem acreditam em aquecimento global. Ele existe sim, ele não é a maior catástrofe da humanidade como alguns tentam pintar, não é o apocalipse, mas existe, gera custos, gera problemas e seria bom que o presidente da nação mais poderosa do mundo estivesse na vanguarda de um avanço tecnológico e de medidas que nos permitissem não poluir a atmosfera, não liberar tanto gás carbônico na atmosfera como fazemos, mas enfim, isso provavelmente vai piorar. O segundo ponto, comércio internacional, e esse é mais sério. Trump é o candidato do fechamento econômico e não é só ele, não é só os Estados Unidos que estão se fechando, a própria Europa está se fechando, a Inglaterra saindo da União Europeia provavelmente, infelizmente, vai se fechar também, e isso vai tornar o mundo mais pobre, vai ter menos trocas internacionais, o mercado global vai ser menos global, menos globalizado, e para um país como o Brasil, isso vai ser muitas oportunidades perdidas. A gente não sofre tanto diretamente, porque a gente já não era um país muito integrado na economia internacional, mas a gente é um país que gostaria agora de se integrar, depois de anos e anos, 13 anos aí de erros do ponto de vista da política externa, a gente gostaria agora de deixar de lado o Mercosul, essa besteira toda ideológica e realmente se integrar à economia global. Isso vai ficar muito mais difícil agora, em grande parte graças ao Trump. Então esse é algo que a gente vai ter que se haver, perdemos o bonde da história aí, não sei como é que a gente vai subir nele de novo, como é que a gente vai avançar nisso. E por fim, talvez o mais grave de todos, na geopolítica, nas relações exteriores do Estado americano com outros estados ao redor do mundo. O Trump, infelizmente, dá mostras de que tem uma política altamente conciliatória e leniente justamente para com a Rússia, a outra grande superpotência militar do globo, e isso pode ser muito desastroso. O secretário de Estado que Trump vai nomear, o Rex Tillerson, que é um CEO da Exxon, uma grande empresa petrolífera, mas é também alguém com profundos laços com a Rússia, a mesma Rússia que apoiou a eleição do Trump, que agora o Obama, com razão, mandou embora 35 diplomatas russos pelo papel que o governo russo teve nas eleições. Não foi a Rússia que fez o Trump ganhar, mas obviamente ele estava do lado dele, os sites russos de desinformação trabalharam pesadamente a seu favor, e para o Vladimir Putin é bom que isso aconteça. Por quê? Porque o Trump vai voltar com uma ideia de que o papel dos Estados Unidos não é garantir a estabilidade de uma ordem mundial mais ou menos liberal, muito longe de uma perfeição liberal, é claro, mas mais ou menos liberal, para voltar com uma ideia de que cada país tem sua esfera de influência para permitir que a Rússia e outras potências como China e menores, Irã, Coreia do Norte, botem suas asinhas de fora, estabeleçam-se como potências regionais mais fortes, e isso para o mundo, se a gente encara como valor um mundo mais integrado, mais globalizado, com cadeias internacionais de valor mais integradas, isso é muito ruim, tá? E com menos guerras também, com menos uso do aparato estatal tirânico da pior forma possível. É claro, os Estados Unidos não é nenhum anjo, não é nenhum santo. O uso que os governantes americanos fazem, o próprio Obama e todos os outros, também tem 1 milhão de críticas possíveis. Mas, via de regra, é melhor o poder americano do que o poder russo, do que o poder chinês. E esses é que justamente vão agora ter todo o incentivo para botar suas asinhas de fora. O Trump não vai fazer nada, vai deixar que as coisas progridam e provavelmente quando vier uma reação, vai ser uma reação intempestiva. Então a gente vai ter um mundo mais instável também. Isso é muito problemático. O Brasil, felizmente, olha para esse mundo um pouco distanciado, a gente não está no centro de nenhum desses grandes conflitos, mas todo mundo sai prejudicado com isso, todo o globo sai prejudicado. Para a gente também, certamente um presidente mais proativo nesse sentido seria muito mais interessante, mais liberal economicamente, mais proativo geopolítico, militarmente. Agora, o Brasil olha para isso, no fundo, como um espectador, porque os nossos reais problemas são internos. E aqui nesse campo, a gente tem, por um lado, um cenário ideológico que deve continuar positivo, porque a gente, felizmente, a população conseguiu entender um pouquinho do que foi o desastre do governo Dilma e mais da ideologia por trás dela, que foi ideologia em grande parte por trás do governo Lula também, ideologias antiquíssimas no Brasil, como
um governo que sequer entendia a importância de manter as contas em ordem, que achava que sempre é possível gastar mais para gerar desenvolvimento e para tirar as pessoas da pobreza, gerando sempre mais crédito, estimulando o consumo, como isso realmente não funciona, como a gente precisa botar a casa em ordem institucionalmente, botar as contas em ordem, melhorar muitas coisas que os últimos governos nem tocaram, uma legislação trabalhista antiquada, um cenário regulatório econômico totalmente disfuncional. Então acho que no plano da ideologia ou da política, essas coisas continuam caminhando para frente. A gente tem governos agora, será que o Temer fica até o fim? Eu não sei, mas a população está dando mostra de que apoia um programa que vai tentar corrigir essas lacunas, essas falhas profundas, institucionais, estruturais que o Brasil tem. Isso é muito positivo, nos encaminhar numa direção que eu chamo de mais liberal para a nossa economia, para a nossa política e para a nossa sociedade. O problema é que esse é um objetivo de longo prazo e o nosso curto prazo continua muito pessimista. Esse ano de 2017 para o Brasil será sofrido. Eu acho que a gente vai parar de ver o Brasil decrescendo, a gente não vai mais ter já no primeiro trimestre, a gente não vai ter o PIB caindo como a gente teve ao longo de 2016. Mas a recuperação, diferentemente de outras crises, em que depois de uma recessão você tinha uma recuperação rápida, agora a recuperação não será rápida, será lenta. Esse desemprego alto, de 12%, não vai cair rapidamente. Aliás, o desemprego demora mais para cair até do que a economia para se recuperar. Então, o nosso grande risco é que, com a demora da recuperação, as pessoas percam a confiança ou percam a fé nessa outra política que está sendo tentada, nessas mudanças que estão sendo tentadas, e a gente bote tudo a perder com uma aventura populista em 2018 ou até em 2017, se o Temer não for até o fim. Como eu já disse antes, eu acho que o que o Temer tem feito na economia, a equipe econômica dele é de primeiro mundo, é excelente, mas em todo o resto ele é alguém profundamente comprometido com tudo que há de pior na política brasileira, inclusive ele próprio, e a chance dele cair é muito real. Então a gente não pode descartar esse risco, mas eu acho que ainda assim, acho que o mais provável é que a gente consiga chegar até 2018 e ter eleições, normalmente só em 2018 mesmo, que 2017 passe sem mais uma queda presidencial. Vamos ver, é muito cedo ainda, e se o presidente cair, quem vota? Quem escolhe o próximo presidente? Pela lei seria o Congresso, seria a Câmara de Deputados. Provavelmente vão criar alguma gambiarra para isso não acontecer, mas realmente para a recuperação econômica do Brasil, essa incerteza política nos faz muito mal. E o ideal seria que a gente conseguisse chegar até 2018 e esse plano econômico seja levado adiante por um presidente que não tem ambições de se reeleger. Esse seria o melhor caso possível. Eu ainda acho que ele é levemente mais provável, mas temos chances grandes de melar tudo no meio do caminho, termos eleições antecipadas e termos o risco da população brasileira, do povo brasileiro se render uma última vez ao sonho populista, ao dizer os sacrifícios não são necessários, a gente pode agora começar a se recuperar e a aproveitar a pujança econômica que nós somos capazes, sem fazer nenhuma reforma estrutural, e isso vai empurrar a gente para uma direção ainda pior, uma direção de Argentina, em último caso até de Venezuela. E não acho que vai chegar a isso, mas é um risco que a gente corre. Então o mundo em 2017 com certeza será muito interessante, é uma aventura que a gente tem pela frente, fiquemos acompanhando sempre as notícias e o que for acontecendo, mas é um mundo mais desafiador, especialmente para nós brasileiros, porque o Brasil agora está se corrigindo, mas o cenário externo não favorece essa nossa correção. E é isso aí, eu estarei aqui sempre para comentar essas questões e outras aí ao longo do ano.